Quando pensamos nos predadores mais assustadores dos mares, o megalodonte vem logo em mente, e com razão. Esse tubarão colossal que podia atingir até 18 metros de comprimento, dominou os oceanos por milhões de anos com suas mandíbulas de 2 metros de largura e dentes serrilhados do tamanho de uma mão humana. Um verdadeiro pesadelo aquático. Mas a história dos oceanos esconde monstros ainda mais terríveis, criaturas que fariam o megalodonte parecer um simples adversário. Algumas viveram muito antes dele, transformando os mares primitivos em verdadeiros campos de batalha. Outras surgiram depois de sua extinção, provando que a natureza sempre encontra maneiras de criar predadores ainda mais impressionantes. Hoje vou apresentar para você os 7 animais marinhos mais assustadores e aterrorizantes. Prepare-se para conhecer criaturas tão assustadoras que farão você agradecer por elas estarem extintas. Ou será que todas estão? Vamos mergulhar nessa jornada. Chipactinus. Nos vastos oceanos do Cretáceo Superior, entre 87 e 66 milhões de anos atrás, reinava um dos peixes predadores mais formidáveis que já existiram, o Chipactinus. Esse impressionante animal, que podia alcançar até 6 metros de comprimento, dominava as águas da Via Marítima Interior, um mar pré-histórico que cobria grande parte da atual América do Norte. Com seu corpo alongado e extremamente hidrodinâmico, semelhante aos atuns modernos, mas em escala gigantesca, o Chipactinus era uma máquina de caça perfeita, construída para velocidade e poder de ataque. Sua anatomia revela adaptações extraordinárias, mandíbulas com uma abertura excepcionalmente ampla, armada com mais de 300 dentes afiados e curvados para trás, que funcionavam como ganchos mortais, impedindo qualquer presa de escapar uma vez capturada. Este predador de topo mantinha o equilíbrio do ecossistema marinho Cretáceo, alimentando-se de uma variedade de presas que incluía peixes ósseos menores, lulas e outros cefalópodes, além de répteis marinhos juvenis, como pequenos plesiosauros e mosassauros. Evidências fósseis mostram que em tempos de escassez, o Chipactinus não hesitava em recorrer ao canibalismo, atacando indivíduos menores de sua própria espécie. Embora o Chipactinus tenha desaparecido junto com os dinossauros há 65 milhões de anos, seu legado como um dos mais eficientes predadores aquáticos da pré-história permanece. Se ainda existisse hoje, certamente seria o terror dos oceanos, transformando qualquer mergulho em uma aventura de alto risco. Purossauro. Se já é aterrorizante o suficiente encontrar um crocodilo nos dias de hoje, imagine encontrar um que poderia chegar até 13 metros de comprimento. O Purossauro foi um crocodiliano de proporções verdadeiramente titânicas, que fazia seus parentes modernos parecerem meros lagartos. Esse colosso pré-histórico pesava mais de 8 toneladas, era o ápice da cadeia alimentar em seu ecossistema, um predador tão dominante que não tinha rivais à altura. Sua anatomia era uma obra-prima da evolução para a matança, um crânio massivo de quase 2 metros de comprimento, armado com mandíbulas que exerciam uma força de mordida calculada em impressionantes 11 toneladas, suficiente para esmagar com facilidade o casco de tartarugas gigantes ou os ossos de mamíferos pesados. Seus dentes grossos e cônicos, como punhais rombudos, não eram feitos para cortar com elegância, mas sim para esmagar e segurar com força inescapável, enquanto seu corpo volumoso e cauda poderosa lhe permitiam arrastar presas enormes para a água em mortais rotações conhecidas como os giros da morte. O estilo de vida do Purossauro girava em torno de emboscadas brutais, nas margens lamacentas dos rios e pântanos que cobriam a Amazônia pré-histórica. Esse gigante se alimentava de tudo que fosse suficientemente azarado para cruzar o seu caminho, desde tartarugas gigantes até mamíferos pesados, como os toxodontes e preguiças terrestres. Seu desaparecimento no final do Mioceno provavelmente foi devido a mudanças climáticas que alteraram seu habitat úmido. Marcou o fim de uma era em que crocodilianos verdadeiramente gigantescos governavam os ecossistemas de água doce. Helicoprion. Entre os tubarões extintos, o megalodonte não é o único que tira sua vontade de tomar um belo banho de praia. Nos mares antigos do período Carbonífero ao Triássico, entre 290 e 250 milhões de anos atrás, nadava uma das criaturas mais bizarras e fascinantes da história evolutiva, o Helicoprion. Esse ancestral dos tubarões modernos possuía uma característica única que o diferenciava de qualquer outro predador marinho conhecido: uma espiral dentária em forma de serra
circular, posicionada na mandíbula inferior, que mais parecia uma lâmina de serra elétrica pré-histórica. Hoje se tem estimativas que sugerem que os maiores espécimes do Helicoprion poderiam atingir até 12 metros de comprimento. A disposição peculiar de seus dentes, organizados em uma espiral contínua que lembrava um caracol de metal afiado, funcionava como uma esteira dentária mortal. À medida que os dentes mais antigos se desgastavam na frente da espiral, novos dentes emergiam na parte posterior para substituí-los, criando um sistema de renovação dentária constante que garantia sempre uma superfície de corte afiada. Essa adaptação única sugere que o Helicoprion era especializado em caçar presas de corpo mole, como lulas e peixes ósseos, usando sua espiral dentária para cortar e arrastar a presa para dentro da boca em um movimento giratório. O desaparecimento do Helicoprion no final do Triássico permanece um mistério, mas seu legado persiste como um dos exemplos mais extraordinários de experimentação evolutiva entre os vertebrados marinhos. Um verdadeiro quebra-cabeça paleontológico que continua a capturar a imaginação de cientistas e entusiastas da pré-história. Mosasauro. Nos mares do período Cretáceo Superior, entre 82 e 66 milhões de anos atrás, reinava absoluto o Mosasauro, um dos predadores marinhos mais formidáveis que já existiram. Esse colosso dos oceanos pré-históricos, que podia atingir impressionantes 18 metros de comprimento, equivalente a um prédio de 5 andares deitado na água, era o ápice da cadeia alimentar em todos os mares que habitava. Seu corpo em forma de serpente, movido por poderosas nadadeiras em forma de remo e impulsionado por uma cauda musculosa, transformava-o em um nadador excepcionalmente rápido e ágil para o seu tamanho. A anatomia do Mosasauro era uma máquina de matar perfeita, um crânio maciço de quase 2 metros de comprimento, armado com mandíbulas que poderiam abrir em um ângulo impressionante e repleta de dentes cônicos e curvados para trás, especialmente adaptados para agarrar e esmagar presas escorregadias. O Mosasauro era um predador oportunista e voraz, que dominava os ecossistemas marinhos no final do Cretáceo, caçando desde peixes e tartarugas marinhas até outros répteis marinhos menores, incluindo plesiosauros e até mesmo outros mosasauros de espécies diferentes. Seu tamanho colossal e comportamento agressivo o tornava tão dominante em seu ambiente que poucos animais ousavam desafiar sua supremacia. Leviatã. Imagine um animal que poderia facilmente ganhar de um megalodonte. Nos mares do Mioceno, entre 13 e 12 milhões de anos atrás, existia um monstro chamado Leviatã melvillei, um predador tão impressionante quanto o megalodonte que dominava os oceanos antigos. O Leviatã melvillei foi uma baleia ancestral que combinava o tamanho colossal dos cachalotes modernos com a ferocidade de um predador de topo. Esse mamífero marinho extraordinário, que media entre 13 e 17 metros de comprimento, possuía características anatômicas que o tornavam um dos caçadores mais temíveis de todos os tempos. Seu crânio massivo, com cerca de 3 metros de comprimento, abrigava os maiores dentes funcionais já conhecidos do reino animal. Seus dentes impressionantes, que chegavam a 36 centímetros de comprimento e 12 centímetros de diâmetro na raiz, superando até mesmo os famosos dentes do megalodonte, que tinham cerca de 18 centímetros. Ao contrário dos cachalotes atuais que se alimentam de lulas em águas profundas, o Leviatã era um predador ativo na superfície, com uma estrutura dentária completa em ambas as mandíbulas, projetadas para agarrar e despedaçar grandes presas, incluindo outras baleias de tamanho considerável. Seus dentes profundamente enraizados apresentavam um desgaste característico nas pontas, evidência de que usava sua poderosa mordida para rasgar carne e esmagar ossos. Fósseis encontrados no Peru revelam que esse titã coexistiu com o megalodonte, e embora que não haja evidências diretas de confronto, sua anatomia poderosa sugere que ele tinha vantagem em um combate corpo a corpo. Enquanto o megalodonte dependia de mordidas rápidas e fatais, o Leviatã possuía mandíbulas capazes de esmagar e segurar presas com uma força inigualável, tornando-o um dos poucos animais que poderia desafiar o rei dos tubarões. Dunkleosteus.
O Dunkleosteus foi um verdadeiro tanque dos oceanos há 380 milhões de anos atrás, durante o período Devoniano. Esse colosso pré-histórico, que podia atingir incríveis 8 a 10 metros de comprimento, não era um peixe comum. Seu corpo era protegido por uma espessa armadura de placas ósseas que o tornava praticamente invulnerável aos ataques de outros predadores. Mas o verdadeiro terror do Dunkleosteus estava em sua cabeça, uma estrutura maciça equipada com lâminas ósseas afiadas que funcionavam como tesouras de carne naturais, capazes de gerar uma força de mordida estimada em 6.000 newtons, suficiente para esmagar conchas blindadas e até mesmo cortar ao meio peixes menores. Ao contrário dos tubarões modernos, que possuem dentes que caem e são substituídos, o Dunkleosteus desenvolveu um sistema único onde suas placas dentárias se autoponteavam através do atrito constante, garantindo sempre uma superfície de corte afiada e mortal. O que mais fascina os paleontólogos é que, apesar do seu tamanho colossal e aparência aterrorizante, o Dunkleosteus provavelmente não era um nadador particularmente ágil. Em vez disso, ele dominava seu ambiente através de pura força bruta e uma armadura quase impenetrável, tornando-se um dos primeiros superpredadores verdadeiramente eficientes da história da vida marinha. Seu desaparecimento no final do Devoniano, possivelmente relacionado a mudanças no nível de oxigênio do oceano, marcou o fim de uma era em que peixes blindados governavam os mares primitivos, deixando como legado fósseis impressionantes que continuam a nos maravilhar com sua combinação única de brutalidade e inovação evolutiva. Architeuthis dux. Provavelmente você já ouviu falar sobre a lenda do Kraken, que afundava navios com seus enormes tentáculos durante o período das grandes navegações. Talvez o marinheiro, depois de ver um Architeuthis dux, tenha se inspirado para criar essa lenda. O Architeuthis dux, mais conhecido como Lula gigante, ainda vive nas profundezas escuras do nosso oceano, mantendo seu status como uma das criaturas mais enigmáticas e impressionantes do planeta. Esse cefalópode colossal, que pode atingir até 13 metros de comprimento, com alguns relatos não confirmados sugerindo indivíduos ainda maiores, podendo chegar até 16 metros de comprimento, é um verdadeiro fóssil vivo que habita as águas abissais a mais de 900 metros de profundidade, onde a pressão é esmagadora e a luz do sol nunca chega. Seu corpo maciço é equipado com 8 braços musculosos e 2 tentáculos de captura, todos revestidos por centenas de ventosas circulares com anéis quitinosos afiados, capazes de agarrar presas com uma força imensa. O que torna o Architeuthis verdadeiramente fascinante é a sua natureza elusiva. Por séculos, ele foi considerado uma criatura mitológica, até que evidências científicas confirmaram a sua existência. Apesar de raramente ser visto vivo, espécimes encontrados mortos em praias ou capturados acidentalmente por redes de pesca revelam detalhes surpreendentes sobre sua biologia. Ao contrário de seus parentes pré-históricos como o Tusoteuthis, a lula gigante moderna não possui uma concha interna rígida, mas sim uma estrutura flexível chamada gládio, que lhe permitia navegar nas correntes profundas com agilidade surpreendente para o seu tamanho. E aí, qual desses monstros te deu mais medo? O oceano esconde muito mais segredos aterrorizantes, e a gente nem conhece metade do que vive nas profundezas. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, compartilha com quem tem coragem de mergulhar e se inscreva para mais aventuras no mundo dos predadores. Um forte abraço e nos vemos em breve.